Sejam muito bem-vindos. Eu sou a psicóloga Samara Irumê, criadora do Diário Menopausa, e hoje eu estou muito feliz de apresentar a vocês a doutora Vivian Santana, dona da página Menopausa com Prazer. Hey, Vivian! Tudo Olá, bem? Sandro. A doutora Vivian, ela é fisioterapeuta especializada em reabilitação do assoalho pélvico e hoje ela estará aqui respondendo para nós 3 perguntas básicas que é tão importante nós mulheres na menopausa entendermos mais sobre as nossas vaginas, né? Mas antes de entrar direto ao assunto, eu vou convidar você, se ainda não assinam o nosso canal, para apertar aqui embaixo para assinar o canal e já apertar o sininho, porque toda semana nós temos vídeos novos. Então, Vivian, seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Samara. Agradeço o convite. Eu adoro o seu conteúdo. Você sabe que sou super fã do que você produz. Sempre estou lá curtindo, interagindo. É de coração mesmo. O seu conteúdo é muito importante, principalmente para essas mulheres que estão aí entrando nessa fase de climatério, menopausa. E, Samara, que esse nicho de mulheres que estão entrando na climatério e na menopausa nunca tiveram um conteúdo específico para elas. Elas entravam como entrar num quarto escuro, né? Não é? Como se fosse um oceano azul. Elas tentavam ajuda, mas parecia que nunca ninguém queria abraçar. E hoje eu vendo o seu trabalho, das outras também que estão junto com a gente, eu acho muito bacana para elas e aproximar um pouco mais do que está acontecendo nessa fase, né? Porque muitas se assustam. Então, eu acho que é algo assim. Agradeço assim, de coração por estar aqui com você hoje. Eu que agradeço, sabe que eu também, a recíproca é verdadeira, eu adoro o teu trabalho e estou muito feliz, e finalmente, né, com as agendas lotadas, a gente ter conseguido esse tempo de estarmos aqui juntas. E a questão da sexualidade, a gente hoje vai falar mais na questão da vagina mesmo, né? Porque muitas mulheres nem olham a sua vagina, nem conhecem, e há alterações significativas durante esse período da menopausa. Então, tu pode nos falar um pouquinho por que as mulheres, quando iniciam o climatério, vivenciam, algumas sim, outras não, né? Mas um ressecamento da vagina, doutora Vivian? Olha, eu coloco dois contrapontos, Samara, muito importante. O primeiro ponto é: esse ressecamento foi um marco mesmo do climatério? Ou esse ressecamento vaginal já estava acontecendo no climatério? Porque muitas vezes relata, doutora, foi depois que eu entrei no climatério, mas quando você vai fazer uma análise sexual dela, ela já vem por esse transtorno já, que a gente fala que é um transtorno de excitação. O marco da excitação é a lubrificação vaginal. Então, às vezes, eu já novinha, já excitada, já com parceiras, já está com uma crise conjugal. Então, será que é a menopausa? Só que a Exato. menopausa também pode influenciar. Por quê? Porque o estrogênio, ele é responsável por manter o quê? A mucosa vaginal hidratada, ele é responsável pela circulação sanguínea na região dessa vagina, dessa vulva dessa mulher. Se essa mulher olhar no espelho, quando ela está entrando no climatério, na menopausa, ela percebe a vagina mais pálida, a vulva mais pálida, é um sinal que a circulação sanguínea está diminuindo, essas células vão sofrer alteração e vão parar de fabricar o quê? A lubrificação. Na verdade, Samara, eu explico bem facinho assim, a lubrificação nada mais é o quê? Quando a mulher ela está se excitando, o que acontece? A gente aumenta o quê? A circulação sanguínea local dessa mulher, tá certo? Sim. A sanguínea, ela passa o que acontecer? Ela aumenta a circulação sanguínea quando ela fica excitada, e a partir do momento, essa excitação dela, ela passa a pegar esse sangue e extravasar o quê? O líquido plasmático para as glândulas de Bartholin, para as glândulas de Skene, elas captam esse líquido e elas ficam inchadinhas. E conforme a gente vai tendo a relação sexual, vai tendo a pressão sobre elas, a gente vai liberando quem? A lubrificação vaginal. Então, é isso que ocorre. E a partir do ponto que essa mulher sofre um transtorno de excitação, sofre um problema no climatério que diminui essa circulação sanguínea, a lubrificação é perdida. Sim, e as consequências são dramáticas às vezes. Número um, tem uma pesquisa que mostra que 80% das mulheres não falam sobre isso nem com seus ginecologistas, porque elas acham,
ah, quem sabe eu não estou tão bonita, então por isso eu não estou me sentindo sexy, então por isso que eu não estou excitado, não estou mais excitando meu parceiro. Então ela vai muito para a culpa e não para o entendimento que também existem. Claro que existem coisas emocionais, você falou, é tão importante isso de entender em que momento ela chegou, e a gente vê muito no consultório isso, né, a doutora Vivian, dessa mulher que reclama hoje dessa vida sexual, mas como é que já estava antes? Essa excitação acontece não acontece com o parceiro, ou mas se você vê o Brad Pitt já se, né, sentiria diferente. Precisa Então, de dar alguma piscina, algum estímulo, né? uhum, exato, mas a minha grande preocupação é que, por falta de autoconhecimento, essa mulher vai se acostumando e esse ressecamento vai aumentando, o que pode até chegar a um vaginismo, né? Sim, Então, se tu puder. Desculpa? ela vai começar a sentir dor e desconforto na hora da penetração, na hora da relação, vai sentir Uhum. tendência pós-coito, ela pode ter até mesmo sangramento e fissura dessa parede vaginal. Tentar procurar uma ajuda, não tentar se culpar, como você mesmo falou, existe ajuda para isso, né? Ajudar essas mulheres a compreenderem como está funcionando o corpo dela nesse período do climatério e quais os cuidados necessários que ela pode ter para melhorar, né? Tudo tem solução. Tudo tem solução. E não se acostumem com sofrimento e dor durante o ato sexual não é normal. Tá, queridas? Não se acostumem, não é normal e existe ajuda, né? A doutora Vivian, na página dela, no Menopausa com Prazer, ela também dá dicas maravilhosas, né? Toda semana tem muito conteúdo rico, então convido vocês, são coisas gratuitas, que às vezes a mulher diz, ah, mas eu não tenho dinheiro, vai deixando para depois. Tem coisas gratuitas de muita informação. E no Diário Menopausa também. Nos conta uma diferença importante entre o lubrificante vaginal e o hidratante vaginal. Ó, o lubrificante vaginal, e normalmente a grande maioria, ele é à base de água. Ele é para uso Uhum. rápido, tá? Então ele tem uma rápida absorção e logo ele resseca. O que acontece com os lubrificantes vaginais? São aqueles que a gente utiliza como KY, Intramed, para penetração mesmo, que é vendido em farmácia, lubrificante vaginal à base de água, tá? Então você passa ali na região do pênis do parceiro, um pouco no canal vaginal, para você ter aquela penetração e a relação sexual. Isso, gente, eu não indico só para mulher que está no climatério. Isso eu indico para. Uhum. Por quê? Porque a mulher, ela não é igual ao homem, 100% compenetrada numa relação sexual nessa hora. A mulher, ela consegue ter o orgasmo Eu não dela sei o que você está falando, Vivian. assim, nossa, vai chover, será que eu deixei a roupa no varal? Pronto, a vagina já secou. Que horas são agora? E mulher é muito assim, ela desliga, então, durante a relação sexual. Então, por isso que é legal que você ficar repassando ali o lubrificante vaginal nessa região para conseguir ter aí uma relação sexual, né? Com menos dor, com menos desconforto. Já o Tem dor, né? E se tá mesmo com a lubrificação com dor, tem que verificar, talvez precise de uma fisioterapia pélvica com exercícios que vão fortalecer essa região, né? sim, então o importante que eu falo principalmente é ir regularmente ao ginecologista. Porque às vezes essa dor dela pode ser uma candidíase vaginal, pode ser alguma infecção, alguma coisa que já não esteve ali normal. A mulher, quando ela entra na menopausa, esse pH vaginal já é alterado. Ela pode As ter candidíase, infecções urinárias, né? infecções urinárias, entendeu? Então, muita coisa pode acontecer de alteração com essa região vulvovaginal que a gente fala dessa mulher, tá? Que a gente fala que é infecções do trato geniturinário, né? Então, esse trato geniturinário dessa mulher precisa mesmo de um autocuidado regularmente, né? Um ponto muito importante. Uhum. E os hidratantes vaginais, o que eles são? Eles são, na verdade, eles são a base de ácido hialurônico, tá? Então, o que eles fazem? Uhum. Mucosa vaginal. Eles conseguem absorver
absorver mais o líquido nessa região. Ele como se ele fosse fazer o que? Um filme de proteção, retendo um pouco do líquido toda nessa região vaginal, melhorando essa mucosa vaginal, hidratando essa mucosa vaginal. E tem que ter uma durabilidade de até 72 horas. Porém tá? Ele melhora o desconforto. Tem mulheres que a atrofia vaginal é tão grande, esse ressecamento é tão grande, que quando elas sentam o quê? Repuxar toda essa musculatura pélvica. E quando você hidratante vaginal, você vai ver que esse desconforto do dia a dia vai diminuir. Sim. As A mulher tem dificuldade de caminhar, de usar um vestido, né? Tem, nossa, muitos transtornos ligados a essa parte desse ressecamento, dessa atrofia. Então, os hidratantes vaginais, ele ajuda muito, ele melhora muito. Porém, que não é só também a única solução, tá? A gente também alertas aí para algumas coisas também que pode estar ajudando, tá? A melhorar aí essa parte também. Então, a diferença entre os lubrificantes e os hidratantes é o tempo de durabilidade. Os lubrificantes são a base de água, é para uso imediato. Já os hidratantes é um tratamento ali que vai te durar entre 48 e 72 horas. Existem diversas marcas. O que eu falo? É ideal conversar com o ginecologista, qual que ele indica para você ali naquele momento. No seu caso, né? Mas o lubrificante, ele também está tratando a pele, né? O lubrificante, não, o hidratante também está tratando a pele, né? E ele está ali numa hidratação constante, melhorando ali essa umidade vaginal, melhorando essa mucosa vaginal. Entendeu? Então, tem um desconforto muito menor na caminhada, no seu dia a dia e, inclusive, nas relações sexuais. E é o que a gente quer, uma vida melhor, né? O que acontece? Esse hidratante vaginal faz com que essa mulher ela consiga sentir o menor desconforto no seu dia a dia, inclusive nas relações sexuais, e ainda tenha diminuição de infecções de repetição. Isso que é o bacana. De repetição. Isso é muito importante, porque às vezes as mulheres passam anos com problemas de infecção urinária e como é importante ir ao médico e fazer um entendimento das causas, né? Então, doutora Vivian, vamos para a última pergunta, que é 5 dicas para melhorar a lubrificação vaginal. Ó, o ideal, Samra, que a gente sempre fala, é ter pelo menos de 2 a 3 relações sexuais por semana. Se você não dá um estímulo adequado, mas tem que ser assim, relação prazerosa, não uma relação para cumprir uma. Então, isso vai fazer com que você evite o envelhecimento precoce dessa região. Então, A masturbação também conta nessa contagem? Depende, porque a masturbação, a grande maioria é clitoriana. Se for uma masturbação com dor, vai estar estimulando essa parte, essa musculatura nesse canal vaginal. Ok. Então, é importante a musculatura do canal vaginal. Do canal vaginal, é da penetração mesmo, então de 2 a 3 vezes por semana, tá? Dica número 1. Dica número 2 que eu adoro, autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, explorar o toque no seu corpo, explorar sua pele, explorar suas sensações, vai melhorar a sua excitação, consequentemente, a excitação. Então, a partir do ponto que você tem esse autoconhecimento, você consegue se apresentar para esse parceiro. E a relação sexual é importante a penetração, mas ela não é só a penetração, né? É importante os jogos de prazer, é importante esse namoro, esse flerte, essa sedução, e que existem várias formas. Então, na maturidade, a gente pode também curtir mais a sexualidade, né? Para então chegar numa penetração mais prazerosa. Exatamente. Então, tudo isso assim, é um conjunto. Outro ponto muito importante, não tem comprovação científica, mas eu gosto muito do óleo de coco. O óleo de coco ele é antifúngica e antibactericida, tá? E ele é um óleo que você vai ver que quando você esfrega, ele esquenta. Se ele esquenta, ele dilata. Se ele vasodilata, ele aumenta a circulação sanguínea e melhora a lubrificação. E como se usa esse óleo de coco? Próxima dica. O que eu gosto do óleo de coco? Você pode usar como massagem vaginal, tá? Tem lá na minha página lá explicativo de como realizar essa massagem vaginal, tá? Toda a musculatura pélvica. Você pode pegar óleo de coco ali, passar em toda a parede vaginal, movimentos circulares. Tem tudo explicadinho lá na Menopausa com Prazer. E também pode fazer. Você está usando os hidratantes vaginais. Vamos supor, um dia sim, um dia não, ou um dia sim, 2 dias não.
Então, você pega lá o óleo de coco, pega uma seringuinha, pega 1 ml desse óleo de coco, nos dias não, você coloca dentro do seu canal vaginal, tá? Uhum. Outra importante também que eu acho bacana, cuidado para quem é alérgico a coco. Se você já é alérgico a coco, provavelmente você vai ser alérgico a óleo de coco. Outro ponto, Uhum. esse óleo de coco extra virgem, somente o óleo de coco, tá? Para não ter outras propriedades, principalmente dentro do canal vaginal. E também dá para utilizar como lubrificação, como lubrificante íntimo, na hora da relação sexual. E pode E com a camisinha? camisinha, proibido latex. Qualquer coisa que tenha latex é proibido óleo, preservativo e diafragma, porque eles causam microfissura, pode romper o latex. Então, o latex não pode com óleo mineral, somente com lubrificantes à base de água, preservativo e quem usa o diafragma como método contraceptivo, Ó, isso é tá? importante. Então, fomos 3 Importantes. dicas, né? Não, já foi assim. Relação sexual, atendi 1, 2 vezes. A outra dica foi o autoconhecimento, a utilização do óleo de coco, a massagem vaginal. E a nossa última dica são os exercícios do assoalho pélvico. Por que o exercício Uhum. do assoalho, doutora? Que quando a gente começa a fazer o contrai, relaxa, segura o cocô, solta, segura, relaxa. Você bombeia o sangue nessa região. Você sente a sua. Uhum. Então a gente volta novamente aonde? Na nossa fisiologia. Se circula mais sangue, fica mais fácil de você entrar em uma excitação melhor. Entrando numa excitação, conseguindo fazer a captação desse líquido plasmático, as células ficam mais inchadinhas e você libera mais a lubrificação. Uhum. Uhum. E o pessoal às vezes fala de pomporismo e tal, mas tem que começar com o básico, né, doutora Vivian? Entender bem essa parte. Ginástica íntima com pompoarismo, né? E isso é uma coisa que nós fisioterapeutas, a gente sempre está em rebate. Não, gente, ginástica íntima é diferente. Você tem que criar Uhum. músculos, como que ele funciona, criar uma resistência para depois você colocar ele em prática. Fantástico. Muito obrigada, doutora Vivian. Foi um prazer conversar contigo. Vou pedir que as pessoas curtam, coloquem comentários aqui e não deixem de assinar o Diário Menopausa aqui no YouTube e também seguir a doutora Vivian no Instagram, que é o Menopausa com Prazer, e o Diário Menopausa. Muito obrigada. Um grande beijo.